Nesse vídeo eu vou te ensinar a editar utilizando o DaVinci Resolve, desde o download até exportar o seu primeiro vídeo. E nesse caminho você vai entender as páginas do software, a timeline, um ajuste básico de cor e de áudio e os atalhos essenciais. Se você está tentando aprender todos os botões do DaVinci e parece complicado demais, pode ficar tranquilo que eu vou simplificar o máximo possível e te mostrar o essencial para você conseguir usar o programa ainda hoje. Se você nunca abriu o DaVinci ou está migrando do Premiere ou do CapCut, esse vídeo vai te dar uma base completa. Meu nome é Lucas, sou editor de vídeo e colorista baseado na Nova Zelândia. Eu uso o DaVinci Resolve profissionalmente há mais de 8 anos. Já tive produtora no Brasil, trabalhei com grandes marcas, artistas e curtas premiados em festivais. Também fui TEDx Speaker e vivi como nômade digital antes de me estabelecer por aqui. O DaVinci Resolve é o programa de edição de vídeo mais completo hoje em dia. E o melhor, tem uma versão gratuita. E hoje ele é a única ferramenta que eu uso para tudo: edição, cor, áudio, efeitos e exportar o vídeo. Até o final você vai conseguir criar um projeto do jeito certo, importar e organizar arquivos, montar e cortar uma timeline, fazer ajuste básico de cor e áudio e exportar o vídeo, lógico. Eu também deixei um pack de recurso gratuito na descrição. Tem melhores configurações para exportar para o YouTube, Instagram e TikTok, atalhos e também um template de organização de pastas. O DaVinci Resolve começou com um software de cor e ele era muito utilizado em Hollywood, ainda é muito utilizado, para finalizar os filmes. E com o tempo, a Blackmagic foi adicionando edição, áudio, efeitos visuais e outras coisas. Hoje ele é um programa completo de pós-produção. Então bora lá. Para poder fazer o download, vai no site da Blackmagic Design. O link está na descrição, essa é a página que você vai cair. E aqui embaixo você pode clicar para poder baixar. Você tem as duas opções. Selecione o seu sistema operacional, preenche algumas informações e clica para registrar e fazer o download. A versão grátis tem uns 90% das funcionalidades. As limitações principais são: não roda acima de 4K, só usa uma GPU e alguns efeitos mais avançados ficam exclusivos na versão Studio. Para iniciante e intermediário, a versão grátis dá e sobra. E a Studio é pagamento único. Eu comprei a minha tem muito tempo e nunca paguei por nenhuma atualização. Se o computador for mais antigo, ainda funciona, mas pode precisar de alguns ajustes de performance que eu vou te mostrar já já. Quando você abre pela primeira vez, pode ser que demore um pouco mais porque ele vai configurar algumas coisas. Mas aí depois vai aparecer esse Project Manager, a tela de gerenciamento de projeto, e aqui que ficam todos os seus projetos. E a primeira vez que você abrir vai estar vazio. Para criar um projeto novo, clique em New Project, dá o nome e clique em Create. A primeira coisa que eu faço é ajustar as configurações do projeto. Aqui embaixo, na engrenagem, canto inferior direito, a gente tem um Timeline Resolution, aí dá para mudar aqui de 1920 1080, que é o HD, para 4K, e tem outros formatos também, mas esses dois são os mais usados. Aqui você pode mudar Vertical Resolution, caso você queira editar para TikTok, Shorts, Reels. Isso altera, né, o padrão Landscape, que é horizontal, para vertical. Aqui embaixo a gente tem o Timeline Frame Rate. Normalmente na internet a gente usa 24 ou 30 FPS. Vamos deixar 24 nesse projeto. Agora vamos falar de performance. Aqui você vai ver as opções de Optimized Media e Render Cache. Isso é para deixar a edição mais fluida, porque você pode gerar arquivos mais leves para editar e na hora de exportar, o DaVinci vai usar os originais em qualidade total. Aqui embaixo, Optimize Media and Render Cache, vai ser muito importante caso o seu computador seja mais fraco. Então assim, o que acontece? A gente consegue gerar mídias otimizadas para o seu computador rodar de forma mais lisa e na hora de exportar ele vai exportar ainda assim com o original. Aqui no Proxy Media Resolution, vamos colocar 1/4, mas se ainda assim estiver travando, você pode descer para um 1/8 ou um 16avos, mas vamos deixar 1/4 por enquanto. Aqui, em vez de ProRes 422 HQ, a gente vai deixar H264. Aqui, Optimize Media Resolution, a gente de novo vai 1/4, mas a mesma coisa. Se estiver agarrando, depois você vai abaixando. Aqui você vai mudar de ProRes 422 HQ para LT, que é mais leve, e aqui a mesma coisa. E depois apertar Save. Uma coisa que é muito boa e eu recomendo porque já me salvou antes, você vem aqui em DaVinci Resolve, Preferências, Usuário, Project Save and Load e tenha certeza que o Live Save está on. Automaticamente ele vai salvar o seu projeto. O DaVinci é muito estável, mas de vez em quando ainda dá uns crashes, ou então, sei lá, acaba a bateria do seu computador, ou então cai energia, isso aqui vai te salvar. E você pode selecionar com qual frequência. Aqui está em 5 minutos, mas você pode botar menos, mas eu não recomendo
mais do que 10 minutos não, porque isso evita que você perca muito trabalho. Então isso é muito bom, super recomendo, aí é só clicar em salvar. Beleza, agora eu vou te explicar 7 páginas do DaVinci Resolve. Aqui embaixo a gente tem os 7 ícones que a gente vai chamar de 7 módulos. A gente tem o Media, que é para importar e organizar a mídia, o Cut, que é para uma edição mais rápida, e é uma edição bem mais fluida, assim, exige menos do computador, mas é bem menos robusto do que o Edit, que é onde a gente vai passar a maior parte do tempo e que é realmente, tipo assim, a parte principal do programa. Aí o Fusion, a gente tem o VFX Motion, para quem conhece, é tipo After Effects, mas a gente não vai falar muito dele hoje. No futuro vão ter vídeos sobre, mas ele é uma coisa mais avançada e hoje a gente está focando mesmo num curso mais de iniciante. Aqui a gente tem a aba Color, é onde a gente vai fazer a cor do nosso projeto. Fairlight, que é caso você queira fazer um áudio um pouco mais avançado, algumas ferramentas extras. E o Deliver, que é para poder exportar o vídeo. E é isso, esses são 7 módulos do DaVinci Resolve. E o que é muito legal, assim, o que você faz no módulo, ele conversa com o outro. Então, se eu estou editando aqui, venho no Color, faço uma cor, volto pro Edit, já está aplicado. Então, assim, é tudo funcionando em conjunto. Nesse vídeo, a gente vai focar no que você realmente precisa para começar, que é Edit, Color, Fairlight e Deliver. Agora vamos importar e organizar seus arquivos. Aqui é o Media Pool, se não tiver ativado é só clicar. Aqui realmente é a sua biblioteca de clips. Para poder adicionar clips, o jeito mais prático é arrastar o clipe. E caso o seu frame rate do projeto esteja diferente do seu clipe, isso aqui vai aparecer perguntando se você quer mudar o frame rate. No meu caso, eu gravei em 25 fps porque eu estou na Nova Zelândia e a gente ajustou o projeto para 24 fps, então eu vou colocar aqui Change. E automaticamente, se eu clicar aqui, vou perceber que voltou para 25. Uma outra maneira, botão direito, Import Media, é que você seleciona a sua mídia, ou um terceiro modo, File, Import Media. E são 3 modos de fazer a mesma coisa. A maneira que eu prefiro, e eu já fiz um vídeo completo sobre, é arrastar a mídia, só que você arrasta a estrutura de bins para dentro aqui do projeto, mas ao invés de você arrastar aqui, olha, nessa área, você arrasta para cá, nessa aba esquerda. Porque o que acontece? Ela mantém a hierarquia das pastas e você já tem tudo organizado. No link com os recursos gratuitos eu incluí essa estrutura de pasta com tudo organizado, captação, docs, saída, os projetos, para você ter seus projetos organizados, que fazem bastante diferença, e também para arrastar para o DaVinci e já ter tudo com uma estrutura bem legal. Agora, caso você queira criar uma pasta aqui dentro, é botão direito, New Bin. Bin é o nome que eles dão para a pasta. Então você vem aqui e pode colocar, vamos supor, GFX, que são os gráficos, logos, essas coisas. Para você poder assistir o clipe, dá um duplo clique no vídeo, aperta a barra de espaço para dar play e pause. Se você quiser adicionar o clipe inteiro na sua timeline, você pode arrastar daqui, assim, ou daqui direto, tanto faz. Se, por exemplo, esse vídeo é muito grande e quero selecionar só uma parte que eu sei que é a parte boa, eu venho aqui no começo da parte que eu quero, aperto a tecla I de In, vou na parte final, aperto a tecla O de Out. Automaticamente aqui você consegue ver que fez uma seleção e eu arrasto. E você vê que só arrasta a parte que eu selecionei. Automaticamente, quando a gente arrastou o clipe, criou a timeline aqui na mesma pasta onde o clipe está. E ele cria essa timeline com aquelas configurações que a gente colocou antes. Uma outra maneira que é mais organizada de poder criar uma timeline é, você vem aqui, vamos criar uma bin Timelines, abre aqui, botão direito, Timeline, Create New Timeline. Vamos chamar isso aqui de decoupagem. Aqui automaticamente já tem Use Project Settings, que é aquelas configurações do projeto que a gente tinha definido, mas caso você queira mudar isso e falar, não, eu quero uma outra configuração, você pode apertar aqui, né, desativar, e você pode mudar tudo aquilo que a gente fez. Aqui é um pouco mais avançado, complexo, então não tem muita necessidade, vamos colocar Use Project Settings mesmo, e cria. Dessa maneira, está aqui dentro da pasta certa, organizado. Agora a gente vai explicar aqui a parte da timeline, que é a parte mais importante. Para você ajustar a sua tela, você vê que se você coloca o mouse aqui, aparece esse símbolo, você pode aumentar e configurar do jeito que você quiser. Para eu poder mostrar melhor a timeline, eu vou deixar bem grande aqui. Aqui você pode abrir e fechar as coisas, por exemplo, Media Pool, Effects, tudo mais. Então vamos fechar tudo, deixar só a timeline. Você vê que tem uma linha aqui
maior dividindo, tudo acima disso é vídeo, imagem, gráfico e tudo abaixo é áudio. Automaticamente, quando você bota na timeline, o áudio ele vai ser verde e o vídeo ele vai ser azul. E aqui também você consegue ver áudio e vídeo. Uma coisa importante é quando você coloca o clipe na timeline, eles estão linkados e dá para ver por esse símbolo aqui. Então, se eu clico no clipe e mudo de lugar, os dois vão estar sempre juntos. A menos que eu clique nisso daqui, que é o Linked Selection. Então, se eu desativo isso, ele vai mover independente e ele mostra aqui que está desincronizado. Se você quiser também, agora a gente seleciona ativo aqui de novo, ou seja, quando eu clico mudo os dois, você pode apertar Option no Mac ou Alt no Windows e ele vai selecionar apenas um clipe. Então você não precisa de ficar clicando aqui o tempo todo que quiser mover só um. Eu vou colocar um outro clipe aqui para poder mostrar outra função, que é essa função aqui do imãzinho. O que significa? Automaticamente, quando eu chego perto do clipe, ele junta, como se fosse um imã. Se eu desseleciono isso, ele não tem mais esse imã. Eu gosto de deixar ativado, que facilita a edição. Quando eu quero fazer um ajuste fino, eu desativo, mas a maior parte do tempo isso aqui está ativado. Agora vamos falar sobre atalho. Eu tenho minha configuração de atalho, que ela é um pouco mais complexa, para uma edição mais rápida, mas para não confundir, como a gente não está fazendo um curso avançado, eu vou usar a configuração padrão de atalho do DaVinci Resolve. Mas fica de olho no canal que eu vou fazer um vídeo especializado nos atalhos e como que eu uso para poder agilizar a minha edição. Os atalhos mais importantes são espaço, para dar play e pause, J é um play reverso, se você aperta de novo ele vai mais rápido, e quanto mais você apertar, mais rápido a timeline vai mover. E a mesma coisa com L, que é para frente. Se você apertar uma vez normal, duas, 2x, 3, 3x, 4x. E muitas vezes eu gosto de, numa entrevista, dar play em 2x, porque fica muito mais rápido para poder cortar os vídeos. A seta para a direita e para a esquerda move frame a frame, e a tecla para baixo para cima vai movendo de início a fim do clipe. E se você quiser duplicar o clipe, é só apertar Option e arrastar para cima. Se os dois estiverem selecionados, duplica os dois. Se tiver apenas a imagem, vai duplicar só a imagem. Se você apertar esse botão aqui, você desativa a track inteira, ou você pode apertar D e vai desativar apenas um clipe. Para poder alterar o zoom, você tem essa barra, e você tem esses botões aqui que são muito bons também. Esse aqui vai direto no playhead, dá um zoom, e esse aqui tira o zoom para poder caber sua timeline inteira. Você também pode dar zoom com Command+, ou Ctrl+, ou Ctrl-, Command-. Aqui você pode alterar o tamanho da sua track de vídeo e de áudio, então arrastando para baixo e para cima. Para cortar os clipes você tem várias opções. A primeira é apertar a tecla B, que você consegue ver que mudou da ferramenta de selecionar para a ferramenta de navalha, e você vem aqui e corta o clipe. Você pode ir cortando onde você quiser. Só lembrar de apertar o A para voltar para a ferramenta de seleção depois, para não continuar cortando sua timeline. A outra opção é apertar Ctrl B, que ela corta exatamente aonde está o seu playhead, que isso é bem bom e é a maneira que eu uso. Então assim você já corta direto onde você quer, sem precisar de ficar aqui clicando, apertando B, outro atalho, aqui é mais prático. Agora, se você quiser reduzir ou aumentar o clipe, se você deixa aqui o mouse bem na esquerda, você vê essa opção, você consegue arrastar para poder alterar a duração no início e no final. Para poder deletar o clipe, você pode apertar o botão Delete, que ele vai deletar o clipe e o espaço que aquele clipe ocupava, ou você pode apertar Backspace, que ele simplesmente vai deletar o clipe deixando espaço. Eu particularmente prefiro deletar e deixar o espaço, que visualmente eu acho que fica mais fácil para mim. Aqui você vê que eu tenho 3 tracks de vídeo e 3 tracks de áudio. Caso você precise de mais, você pode clicar com o botão direito e adicionar track, ou tracks, se precisar de mais de uma, ou simplesmente você arrasta o clipe e automaticamente ele vai criando. Caso você queira ser bem organizado, você pode dar um duplo clique aqui e mudar. Vamos falar, por exemplo, B-roll e A-roll. Agora eu vou mostrar um pouco como que a timeline funciona. Eu coloquei aqui um clipe de uma gravação de tela de um outro vídeo, do vídeo de Speed Warp, que é um vídeo muito bom, caso você não tenha assistido. Ele é um pouco mais complexo, mas vale muito a pena. Então a gente vem e coloca aqui o B-roll. E você vê que vem a imagem e o áudio aqui no track 2. Automaticamente, o que está em cima da timeline é o que você vê. Se eu coloco aqui, você vê que quando ele entra no B-roll, é o que você enxerga. Então, vamos supor que eu quero usar esse B-roll
mas somente o áudio do A-Roll, do vídeo que eu estou falando. Então eu deleto o áudio. Para selecionar só o áudio, eu posso, de novo, ou apertar aqui de selecionar e clicar aqui, ou só apertar o Alt, clicar aqui e deletar. Dessa maneira eu só tenho o áudio original com o B-Roll. Agora, se o playback estiver travando, a gente pode fazer algumas coisas daquelas configurações que a gente já fez, que vai ajudar bastante. Você clica aqui em Playback, Timeline Playback Resolution, pode colocar metade ou um quarto, dependendo. De novo, Playback, Render Cache, Smart. Se você tiver um clipe que está muito pesado, você pode clicar com o botão direito e gerar mídia otimizada. E se esse clipe estiver muito pesado, com vários efeitos, clicar com o botão direito e colocar Render in Place. E vem aqui em Playback, coloca Proxy Handling, Prefer Proxies. Dessa maneira, o DaVinci vai rodar bem mais liso se o seu computador for um pouco mais lento. Agora vamos falar do Inspector, que é onde você tem acesso a vários parâmetros diferentes do seu clipe. Você também pode fazer alguns ajustes relacionados ao vídeo e ao áudio. Aqui você consegue alterar o zoom se você clicar e arrastar para a direita. Tira e coloca zoom. Posição esquerda e direita. Aqui você consegue mudar a rotação. E aqui são algumas outras coisas que eu não recomendo muito a mudar como iniciante, não. Se você clica aqui, você reseta as configurações desse parâmetro e aqui de todos os parâmetros. Aqui você pode cortar a imagem, esquerda, direita, cima, baixo. Aqui você pode alterar a opacidade. Como não tem nada embaixo, fica totalmente preto. Aqui você pode alterar a velocidade, que é um pouco mais avançado, e eu tenho um vídeo falando sobre mudança de velocidade, eu vou deixar aqui na descrição. Na estabilização, olha só, esse clipe aqui, dá pra ver que ele tem uma tremidinha. Eu tava segurando a câmera na mão. Se eu clico aqui para estabilizar, ele fica muito melhor, mas você ainda vê que tem uma tremida. Se você aperta Camera Lock, ele vai tentar simular um tripé. Então vamos lá, vamos clicar em estabilizar. E você vê que ele fica perfeito, como se ele estivesse no tripé. Agora vamos aqui nesse Dynamic Zoom que eu não falei. Ele é bem legal. Se você ativar o Dynamic Zoom e vir aqui, colocar Dynamic Zoom, você tem essa caixa verde e a caixa vermelha. A vermelha é o final e o verde é o início. Então você consegue ver que automaticamente tem um zoom aplicado. Nesse caso, um zoom out. Eu posso alterar a quantidade que eu quero. Aqui é um pouco menos, mais devagar. E aqui, swap, significa que eu vou de zoom out agora para zoom in. Isso é massa porque quando você altera o clipe, automaticamente vai estar do início ao fim da mesma maneira. Então vamos supor que esse aqui é o começo do vídeo, mas eu errei, eu gaguejei e preciso de fazer um corte. Aí vai ter esse erro, não é um erro, né, mas essa diferença. Então o que a gente pode fazer para poder cobrir essa diferença? E se for relevante, eu posso colocar um B-roll por cima na track 2, eu venho aqui e vou selecionar, eu quero essa parte aqui onde eu estou falando sobre a diferença de velocidade. Aperto In, Out e arrasto para cá. Quando eu arrasto assim, já vem a imagem e o vídeo, e eu venho aqui, Out, aperto o áudio e deleto. Ou uma outra coisa que eu posso fazer é, quando eu estou aqui, selecionei a parte, clico nessa imagem e arrasto. Significa que eu quero só a imagem, não preciso do áudio. Então, beleza. Estou falando aqui, tem um B-roll explicando, vou cortar esse resto daqui. E aqui eu escondi aquela diferença dos takes. Uma outra tática legal é fazer um punch-in, que é dar um zoom na imagem para disfarçar o corte, que é alternando um enquadramento normal e um levemente mais fechado. Aí aqui você pode ajustar o zoom, ajustei aqui, aqui você vai da direita para a esquerda e aqui de cima para baixo. Lembrando de tentar deixar o nível do olho na mesma posição, então dessa maneira a gente consegue esconder esse corte estranho. Agora vamos supor que a gente tem uma outra seção aqui na timeline com o mesmo problema. Para não ter que fazer tudo de novo, você pode simplesmente clicar aqui com o botão direito, coloca aqui Copy, clica aqui com o botão direito, Paste Attributes. E você vem e seleciona o que você quer, que é posição e zoom. E pronto, automaticamente já está com o mesmo zoom daquele primeiro clipe. Agora aqui em cima, ainda no tab de Inspector, você tem o áudio. E aqui você consegue aumentar e diminuir o volume. E você consegue ver, né, essa mudança aqui na timeline. Uma outra maneira que você pode alterar isso, vamos dar zoom aqui na timeline, todas as faixas de áudio têm essa faixa branca fininha. Se você clica e vai para cima e para baixo, você diminui e aumenta o volume e dá para poder ver a mudança aqui também.
Aqui você consegue alterar outras coisas também, por exemplo, pen e pitch, mas é um pouco mais avançado e a gente não vai falar disso hoje não. Se você clica aqui em File, você consegue ver as informações do clipe, inclusive se ele foi gravado para slow motion ou não, e outras coisas, por exemplo, resolução, formato de áudio, codec. Agora vamos falar de transição e eu vou ser honesto, as transições nativas do DaVinci não são as mais bonitas do mundo, mas para começar servem bem, e a regra é menos é mais. Para usar as transições você clica aqui em Efeitos, e aqui você tem Video Transitions, e aqui você vai ter todas as opções. A mais utilizada é o Cross Dissolve, essa, vamos dizer, é a transição padrão. Vamos arrastar aqui. O que ela faz? Ela cria um fade entre as duas imagens. Isso funciona com texto também, e isso vai ser útil mais para frente. Quando você clica aqui na transição, você pode alterar a duração dela, que é da mesma maneira se você estivesse arrastando aqui, igual para alterar no clipe. Você pode também alterar como que ela entra na imagem. Normalmente eu gosto de ease in and out, que fica um pouco mais suave. E clicando aqui você pode alterar as transições também. Você vai ver quando eu falo que é um pouco barango, por quê. Então, e uma coisa legal é, se você deleta aqui, você pode só passar o mouse em cima e você consegue ver todas as opções de transição. Então vale a pena você gastar um tempinho aqui entendendo um pouco melhor do que cada um faz e ver se você acha alguma que você gosta. Agora vamos para texto. Aqui dentro de efeitos, em Titles, você tem as opções de texto, né, que é o texto. As mais utilizadas são o texto normal e o texto plus, e aqui você tem algumas outras opções de lower thirds e tudo mais. Então vamos colocar aqui um texto. Aqui você altera o que você quiser colocar. Vamos colocar DaVinci. Você altera a fonte. Você altera a font face, né? Se quiser bold, negrito e tudo mais. A cor. Vamos colocar, por que não, verde. Tamanho. Espaçamento entre letras. E espaçamento entre linhas, caso o seu texto tiver 2 linhas. E aqui a posição. Aqui você pode fazer o lower thirds da maneira que você quiser. Vou tirar do verde que tá feio. Botar branco. Aqui o drop shadow, se você altera, você consegue ver que tem uma sombra atrás. E aqui o background, se você quiser colocar uma caixa preta. E só com isso dá para você criar um lower thirds bem legal. Por exemplo, vou clicar aqui, vamos escrever meu nome, Lucas Guerra. O segredo é ter uma fonte legal. Vamos arrastar um aqui, tipo, arrasta para a direita, né? Como eu estou na esquerda, é melhor que o lower thirds fique na direita. Vamos alterar o size bem menor. Vamos colocar aqui Montserrat, que é uma fonte bonita. Vamos colocar o meu nome em bold, que a gente aperta Alt ou Option para duplicar o clipe. Aqui embaixo eu vou colocar o nome do canal. Vou deixar na mesma linha. Vou tirar do bold. Se eu seleciono os dois e altero a posição, os dois alteram juntos. E uma coisa que eu gosto de fazer também, para ficar um pouco mais legal, você vem aqui em Toolbox, pode pesquisar por Solid. Coloco aqui. Venho em Settings, mudar os parâmetros igual a gente fez. Vou tirar o zoom, vou mudar a cor. Vamos supor que a cor no meu canal seja roxa. Venho aqui, arrasto a posição. Venho aqui, vou arrastar um pouco aqui pro lado. Pronto. E aqui eu já tenho uma lower thirds aceitável. Agora, o que a gente falou das transições, né? Que elas também funcionam em texto. Então, isso é legal. Então, às vezes, olha, só uma transição assim de opacidade, fica massa. Mais simples, mas eu acho que quando a gente não sabe fazer uma coisa muito complexa e tenta fazer, tem grande chance de ficar tosco ou barango, mas se a gente tenta fazer só o simples bem feito, fica de bom gosto. Então, às vezes, só um lower thirds com um fade assim, pá, massa, super legal. Uma outra maneira da gente fazer esse cross dissolve também é arrastar esse pontinho branco aqui. Funciona da mesma maneira. Isso altera a opacidade de entrada e saída. Agora, você tem todas aquelas outras transições, o slide, você tem, enfim, todas aquelas que a gente viu, e você pode alterar aqui, vamos supor, eu quero o slide, mas eu quero que seja bem mais rápido, eu quero que seja da direita para a esquerda. Pronto. Easy, dá para easy in,
que fica um pouco melhor ainda. Então tem todas essas coisas que dá para você alterar e achar aqui um preset que você gosta. Dentro de titles, além do texto, a gente tem outras opções, né, já pré-definidas, outros presets aqui do DaVinci. E tem o Text Plus, que é uma ferramenta muito boa, muito completa, mas normalmente envolve o uso do Fusion. Então é uma ferramenta que a gente vai falar em outro vídeo. Além disso, você tem alguns Fusion Titles também, são outros presets já do Fusion, que às vezes você encontra um aqui que encaixa com o seu projeto. É bom saber que tem essas opções aqui. Agora bora para Color Page, que é onde o DaVinci Resolve nasceu. E nenhum outro software atualmente, Premiere, CapCut, Avid, tem ferramentas tão fortes de color grade quanto o DaVinci Resolve. Para acessar, a gente vem aqui no Color Page, só clicar, e você vai ter acesso aos mesmos clipes que você tinha na timeline. Essa página ela pode parecer um pouco complicada no começo, porque tem várias coisas, mas é bem simples. Eu vou focar bem no essencial mesmo, no que a gente precisa para poder fazer o color grading básico. Aqui em cima você tem a opção de ativar e desativar a galeria. Aqui você tem os seus estilos, eu vou explicar um pouco melhor o que é isso mais para frente. Aqui você tem os seus LUTs, né? Aqui você acessa os LUTs. Aqui você acessa o Media Pool, que é o mesmo Media Pool da timeline. Aqui você mostra e esconde os clips. Esse aqui eu sempre deixo aberto. E tem umas outras opções também de filtrar, por exemplo, só os clipes que você já fez algum grade, alguma coisa do tipo, mas vamos deixar assim por enquanto. Desse lado você mostra e esconde a timeline, que é a mesma timeline aqui, que você vai ver, né? 1, 2, 3 clipes aqui, e aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3 clipes aqui. Aqui são os nodes, né? A gente pode chamar de nó também, que é onde a gente vai fazer as alterações. Aqui os efeitos, você encontra alguns efeitos aqui, e Lightbox. Isso aqui é para uma outra maneira de ver seus clipes, não precisa te preocupar com isso agora não. A maneira que eu gosto de trabalhar é ver nos clipes aqui, e é isso. Aqui você tem a parte que é o Viewer, que você vai ver sua imagem. Aqui é a parte dos nós, né, que a gente falou. Aqui vão ter as ferramentas para você fazer os ajustes. E aqui os scopes. Pensa em scope como se fossem, de uma maneira bem assim simplificada, gráficos que te indicam informação de exposição e cor da sua imagem. Então, uma outra maneira de interpretar a sua imagem além do visual. Porque às vezes o seu monitor, vamos supor, ele está muito claro, ele está muito quente. Então, você está vendo algo que não é muito bem o que representa a imagem. Mas no gráfico, ali é a verdade do que sua imagem é. Então, é uma ferramenta muito importante. Ela é um pouco mais complexa, mas se liga aqui no canal que eu vou explicar muito ainda sobre essa parte aqui do color grading, tudo, incluindo aqui os scopes. Beleza, agora que a gente já entendeu como é que funciona a color page, vamos lá. Eu tenho esses 3 clipes aqui. Isso aqui foi quando eu estava em Singapura, esse é de um trabalho no Nepal. Muito legal, um documentário que eu fiz. E isso aqui é um gráfico que vai ajudar a gente a entender melhor como que as ferramentas funcionam. Agora vamos explicar aqui sobre os ajustes primários, né, os color wheels, que dá para fazer bastante coisa só nessa página. Primeiro a temperatura, aqui você consegue aquecer ou esfriar a imagem. E se você dá um clique duplo em cima, você reseta. E isso do duplo clique resetar é padrão do DaVinci. Então qualquer coisa você fizer isso, vai resetar. Aqui no Tint, para a direita você adiciona magenta e para a esquerda você adiciona verde. Aqui você tem a saturação, que ela aumenta a intensidade das cores por igual. Então você vê que vai ficando tudo mais vivo, né, mais vibrante. E você tem um Color Boost, que ele é como se fosse uma saturação mais inteligente, onde ele preserva algumas cores que já estão saturadas e aumenta as outras. E para poder explicar o contraste e o Color Wheels, eu peguei essa imagem aqui, que é um gradiente do preto até o branco absoluto. O que o contraste faz? Ele faz com que o branco fique mais branco e o preto mais preto. Então quando eu pego aqui, eu aumento o contraste, é como se eu esticasse a imagem. Você vê que o meio aqui, ele fica praticamente preservado, né? Óbvio que tem a diferença, que a gente fez um ajuste muito forte, mas o preto aqui você perdeu vários gradientes e o branco também. Então é isso que o contraste faz. Duplo clique para resetar. Então vamos para os Color Wheels. Para a gente entender melhor, Lift é como se fosse a parte das sombras, Gama é a parte dos tons médios, assim, e Gain é a parte das altas luzes. E Offset é como se fosse tudo. Aqui embaixo é como se você estivesse adicionando luz ou subtraindo, e clicando aqui você pode resetar, e aqui você adiciona a cor, né, para o sentido que você está mexendo. Aqui eu vou para o verde, para o azul, para o roxo, vermelho, e vai mudando a imagem. Agora eu coloquei 3 imagens, uma em cima da outra, para poder explicar a diferença de Lift, Gama e Gain. Na de baixo, Lift, vamos adicionar, vamos lá, ponto 30. Na do meio, Gama, ponto 30. Em cima, Gain. Na hora que a gente mexeu o Lift, você viu que mexeu mais nas partes escuras. De Gama, mexeu mais no meio, mas com um efeito colateral, mexeu também um pouco nas partes mais escuras e um pouco mais nas partes claras. E a de cima, que é o Gain, mexeu mais nas partes claras, aqui praticamente sumiu tudo, e manteve
a parte escura, né, que é o lift. Então essa é uma maneira simples da gente mostrar. Isso também funciona na cor. Vamos zerar aqui, ser bem preciso, ponto 5 aqui, ponto 5 aqui e ponto 5 aqui. De novo, você pode alterar aqui com os números ou também mexendo na rodinha. Aqui dá pra você ver que coloriu mais na parte escuras e como efeito colateral aqui. O gama foi na mais parte central e com um efeito colateral embaixo e em cima. E aqui a parte mais clara, preservando mais as partes escuras. E essa quarta roda que a gente não falou é o offset, que é como se fosse um ajuste global, ajuste na imagem inteira. Então vamos pegar aqui, se a gente vem e sobe aqui, ele vai subir a imagem inteira. É os mesmos tipos de ajustes, mas na imagem inteira. E por último, eu vou explicar um pouco aqui das curvas, que você consegue fazer praticamente os mesmos ajustes do Color Wheels, mas de uma outra maneira. Aqui você tem na base da linha os seus tons mais escuros, aqui no meio os tons médios e aqui em cima mais a parte clara. Quando você clica, você adiciona pontos, então vamos adicionar aqui. Se eu subir aqui, eu vou afetar mais as partes claras. Se eu subir aqui, eu vou afetar mais as partes escuras. E se eu subir aqui, eu vou afetar mais o meio. Tá, a gente já sabe como fazer os ajustes, mas como que a gente aplica eles na imagem? Então a gente vem aqui para a área dos nodes, né, dos nós. Normalmente como padrão já vem um aqui. Para você criar mais, você aperta com o botão direito adicionar node aqui, add node, add serial. Aqui você pode adicionar também apertando Option S no Mac. Eu gosto de fazer cada tipo de ajuste em um node diferente, para ser mais organizado, caso eu volte na imagem depois e falar, eu quero ajustar só a saturação. Aí já vou saber exatamente qual que é o node de saturação. É só clicar com o botão direito aqui, Node Label. Eu gosto de chamar meu primeiro node de primário. Vamos chamar o segundo de temperatura e esse aqui de saturação. Agora no node primário eu gosto de fazer os ajustes relacionados aos Color Wheels. Então vamos lá. Eu acho que essa imagem está um pouco lavada, né? Que ela precisa de um pouco mais de contraste. A gente pode fechar um pouco mais o preto aqui, adicionar um pouco mais aqui nas altas. Vamos fechar um pouco o gama também e adicionar um pouco de contraste. E eu acho que a gente pode até adicionar um pouco aqui no geral. Agora a gente pode vir aqui na temperatura. Eu acho que a gente pode esfriar um pouco a imagem para dar uma sensação de mais frio mesmo. Então a gente vem para a esquerda aqui para adicionar um pouco mais de azul. No node de saturação a gente pode aumentar o Color Boost. Para você poder ver o que cada nó está fazendo na sua imagem, você pode clicar aqui, que vai desativar ou ativar. Você pode apertar Command D também, que faz a mesma coisa. Se você clica aqui em cima, você ativa e desativa todos os nós de correção da sua imagem. Agora tem mais uma ferramenta que eu uso muito, ela é um pouco mais avançada, mas eu uso tanto que eu acho que vale a pena a gente já ensinar desde o começo. Então vamos aqui, adicionar um novo nó. Vamos no Power Window. Então primeiro, né, vamos botar o label aqui, Power Window. Agora a gente clica aqui. O que o Power Window faz? Você pode selecionar aonde na imagem que seus ajustes vão ser feitos, e não na imagem como um todo. Para poder demonstrar aqui, eu vou fazer um ajuste bem grotesco mesmo, vou colocar um tanto de vermelho na imagem, pra você ver que a imagem inteira é afetada. Com o Power Window, o que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, só dentro do círculo, ou se você quiser, só dentro do gradiente. Aí se você arrasta aqui, você altera a dureza, né, dessa transição. Ou o que eu mais uso é realmente aqui o Pen Tool, que você pode desenhar o formato que você quer. Então vamos supor que eu quero só aqui no topo da montanha. Pronto. Aí você consegue ver que fica bem delineado, né? Então você pode adicionar uma softness aqui. Então você vê que começa a ficar bem mais suave. Outside, ele começa a fazer esse gradiente para fora do desenho inicial. Inside, para dentro. Beleza, então a gente já fez aqui essa seleção que a gente quer. Então eu vou tirar esse vermelho, né? Que não é isso que eu quero fazer. Agora vamos supor que eu quero escurecer tudo fora dessa seleção que eu fiz. Então posso vir aqui e clico nesse botão aqui, que ele vai inverter a seleção. Então todas as alterações que eu faço vão afetar fora, mas eu não quero deixar tudo vermelho. Eu quero abaixar a exposição de todo o resto. Então vamos aqui nos gamas um pouco. Beleza. Vamos supor, estou feliz aqui e dá para poder ver a diferença que esse Power Window fez para poder chamar a atenção para esse ponto focal aqui da imagem. Beleza, agora vamos supor que eu tenho esse outro momento e eu quero copiar exatamente esse grade. Tem duas maneiras que eu posso fazer isso. Uma é clicando com o botão aqui, a rodinha do mouse no meio.
se eu clico, vai copiar exatamente o mesmo grade. E uma outra maneira é, se eu tiver aqui, eu clico com o botão direito, coloco Grab Still. E você vai ver que ela aparece aqui. Se não tiver, é só você ativar a galeria aqui em cima. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito, Apply Grade. Pronto, tá aplicado. Ou se você clicar com o botão do meio aqui da rodinha também, vai aplicar. Beleza. Esse aqui é um novo clipe, mas eu não quero copiar esse grade, porque não combina, né? Porque não vai ficar legal, porque é uma imagem completamente diferente. E agora a gente vai entrar em algo que a gente utiliza muito, que chama o Node Tree, que é você ter essa estrutura de nós já pronta para poder fazer esse ajuste e não ter que criar todos os nós e todos os nomes todas as vezes. Então, assim, o que a gente faz? A gente reseta tudo resetado, não tem nada. Clica aqui, Grab Still, a gente muda o nome para ficar bem organizado, vamos chamar de Node Tree, e agora quando eu clico aqui, o meu Node Tree já tem bonitinho, eu só faço os ajustes que eu preciso. Então vem aqui no primário, igual a gente falou, faço os ajustes e tal. Essa ideia do Node Tree eu uso, ela é muito boa. Obviamente que maior a complexidade dos projetos, maior o Node Tree vai ficando, mas a gente tenta deixar simples. E esse é o Node Tree que eu uso atualmente, né? É baseado no Node Tree do Daryl Most, que é um colorista que eu sigo aqui no YouTube, que eu gosto bastante. E você vê que começa a ficar complexo, porque você tem, além dos nodes seriais, você tem os nodes paralelos, você tem os layer mixers. Então tem várias coisas que vão adicionando, mas a fundação, a base, é isso que a gente viu aqui hoje. Então agora é relacionada a áudio e Fairlight. Antes de eu entrar na página de Fairlight, eu quero falar que eu tento fazer o máximo possível dentro da Edit Page, que dá para fazer mais de 90% das coisas que você precisa. Então vamos lá. Primeiro um overview assim de como que funciona. Aqui você tem um slider de volume, que é o volume que você escuta e não necessariamente o volume do seu vídeo. Aqui você, enfim, igual qualquer outro slider de volume. Se você clica aqui, você muta. E se você clica aqui, automaticamente vai 50%. Aqui do lado, nas tracks, você tem esse S e esse M. O M você vai mutar a sua track, ou seja, você escuta tudo menos essa track. Se você aperta o S, significa que você escuta apenas as tracks que o S está ativado. Light no menu superior, Apply Batch Fade. E se você clica aqui, você trava a sua track, significa que você não consegue alterar. Isso também funciona para o vídeo. Quando você clica no clipe, aqui em cima, no Inspector, no áudio, você tem todos os seus controles. Volume, pan. Aqui são as ferramentas de AI que são da versão Studio, então não vou falar nesse vídeo. Pitch e Equalizer. Para você alterar o volume do seu clipe, você tem duas maneiras. Você pode ou simplesmente fazer isso aqui e você vê aqui que o seu clipe está sendo alterado, ou você clica aqui nessa linha, onde você vê essas setinhas, vai para cima e para baixo, a mesma maneira. E o que é legal aqui também, quando você clica aqui, você vê que eu estou fazendo um fade no áudio. Ou seja, ele termina de forma menos abrupta. Agora você pode clicar nessa bolinha e você pode ajustar. Aqui ele vai ter uma queda mais abrupta para o final e no começo mais suave. E aqui o inverso. Você tem uma queda bem forte no começo e vai suavizando no final. Normalmente para esse tipo eu gosto assim. E a mesma coisa aqui na entrada. Você pode fazer o mesmo ajuste. Mas existe um truque que eu ensinei num vídeo separado, como aplicar esses fades em todos os clipes com um clique só. E essa técnica chama Batch Fade, e vou deixar o link na descrição. Agora, a coisa mais importante do áudio é isso aqui, quando você clica em Mixer. Porque aqui você consegue ver os volumes das suas tracks. E o que é legal do Mixer aqui é que você pode controlar o volume da sua track como um todo. Então aqui, vou tirar um pouco do zoom, na minha track 1, que é a minha track de VO, se eu aumento aqui, significa que eu estou aumentando tudo aquilo que está nessa track. Se eu diminuo aqui, eu diminuo tudo que está nessa track. Então, se eu estou fazendo um vídeo para o YouTube, eu uso bastante esse controle pela track, porque eu sei que todo o meu áudio vai estar aqui e toda a minha música vai estar aqui no track 2. Um erro muito grande que a gente vê é quando a música está muito mais alta do que ela deveria estar. Então, uma coisa má mixada, ela soaria mais ou menos assim. Precisa ser um pouco mais curto. Depois de configurar tudo, clica em Save para garantir que essas configurações fiquem salvas. Agora que está durante a transição entre os dois clipes, mas tem uma diferença. Então você vê que o foco é o que eu estou falando, mas eu não consigo entender muito porque a música está muito alta. Então o que eu gosto de ter como guia é, na minha track de VO, é deixar o VO batendo entre menos 10 e menos 5. E a minha track de áudio clica em entre menos 25 e menos 20. Então vamos abaixar bastante aqui. Então agora quando a gente der o play, você vai ver que vai estar muito mais balanceado. Então, precisa ser um pouco mais curto. Depois de configurar tudo, clica em Save para garantir que essas configurações fiquem salvas. Agora que está tudo configurado, vamos aplicar aqui na timeline. E uma coisa importante é que o seu áudio nunca esteja batendo muito acima de 0.
Então vamos supor, se aumentar bastante aqui, e ele vai soar mais ou menos assim. Você pode selecionar uma faixa específica ou várias, o importante é selecionar os... Não sei se deu para perceber, mas quando ele fica batendo em 0 e passa de 0, ele começa a distorcer, porque o áudio está estourado, que a gente chama, que está fora dos limites corretos. Agora, se a gente for aqui na página do Fairlight, a gente vai ter muito mais controle, muito mais ferramenta, mas não é tão necessário como iniciante. Agora, se tem uma coisa aqui na página do Fairlight que eu recomendo fazer, é você clicar aqui em Efeitos, pesquisar Multiband Compressor e aplicar isso na sua track. É você jogar aqui e não no clipe. Se você joga no clipe, vai afetar o clipe só, mas esse efeito é interessante na track aqui de VO, e aqui você vê que o Multiband Compressor já está ativado na track. E ele faz isso aqui. Uma faixa específica ou várias. Ele divide o seu áudio em várias faixas de frequências diferentes, e ele vai comprimir quando necessário, deixando o seu som um pouco mais controlado. Então assim, é só você botar, não precisa de ajustar nada no começo. E a segunda coisa é aplicar os batch fades aqui, você clica em Fairlight, coloca aqui. Eu fiz um vídeo separado ensinando como configurar e aplicar, tá aqui o link na descrição. E só com isso você consegue fazer muita coisa, prestar atenção se o seu áudio não tá clipando, né, que é o estourando, passando do limite, ter um balanço legal, botar os fades e o Multiband Compressor. Só isso, só esse arroz e feijão já deixa o áudio muito bom. Se tiver alguma outra coisa específica que você quiser aprender aqui no Fairlight, só deixar aqui nos comentários. Agora vamos supor que seu vídeo está pronto, perfeito, você quer exportar. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui no foguetinho, que é o Deliver Page. Agora vamos explicar um pouco o que é o layout. Aqui é essa Render Queue, que é a fila dos vídeos que você tem para renderizar. Aqui é a sua timeline, aqui você não consegue mudar nada na timeline. Aqui é só para você poder ver mesmo. E aqui são as configurações. E se você chegou até aqui, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é legal também. Para dar zoom no Source Viewer aqui em todas as páginas, é só você rodar, né, aqui, a rodinha do mouse, bem simples. Se você aperta Z, ele volta para o padrão 100%, mas uma coisa legal é que eu custei a saber, se você aperta o botão do meio do mouse, clica e arrasta, você pode arrastar a imagem para onde quiser. Então se você quiser dar zoom aqui na hora que está fazendo a color e falar, eu quero ver aqui essa parte da imagem e tal, é muito útil. Beleza, apertar Z, vamos voltar aqui. Você já tem várias configurações pré-definidas aqui do DaVinci. E aqui vamos clicar para poder mostrar como é que a gente exporta. Aqui você pode mudar o nome do seu vídeo, vamos colocar aqui vídeo exemplo. Ou se você quiser que tenha o nome da sua timeline, é só você clicar aqui, Timeline Name. A primeira coisa que você vê aqui é Single Clip ou Individual Clips. Se você clica Single, ele vai exportar como um vídeo inteiro, que é normalmente o que você quer. Se você clica aqui em Individual, ele vai exportar cada videozinho individual. Então vamos colocar Single, porque a gente quer um vídeo inteiro. Aqui na parte de vídeo você tem um formatos, mas o que eu recomendo é MP4, H264, deixa aqui na resolução da timeline, aqui você altera a qualidade e aqui você pode exportar a legenda caso o seu vídeo tenha legenda, como um arquivo separado ou já direto no vídeo. Como não tem legenda, não importa. O áudio, tenha certeza que aqui está exportar áudio. Isso aqui não precisa de mexer não. Se você quiser saber como que eu exporto os meus vídeos da maneira com a melhor qualidade possível para o YouTube, TikTok, Reels e para entrega para cliente também, tem no pack de recursos gratuitos todas essas informações, além também de um arquivo que você pode clicar aqui e importar o preset. Então é tudo já feito, bem fácil. Agora, antes de colocar aqui na fila para renderizar, a gente tem que prestar atenção aqui, olha. In and Out Range. Se isso estiver selecionado, você vai exportar somente a parte que está selecionada no seu vídeo. Então, se você quer a timeline inteira, você clica e coloca aqui timeline inteira. Pronto. Se você quiser exportar só uma parte, coloca In and Out Range. E você pode selecionar a parte apertando o I, como ponto de in, né, o ponto de começo, e O, o ponto final, o ponto out. Você vai exportar somente essa parte que está clara aqui. Beleza, mas eu quero exportar o vídeo inteiro, vou colocar aqui timeline inteira. Antes de exportar, você clica aqui, seleciona onde você quer exportar, coloca Save, Add to Render Queue, que é adicionar a fila de renderizar. E pronto, ele já está aqui na fila. Para renderizar agora, é só clicar. E o bom disso é que deixa muito organizado e você consegue ver todos os vídeos que você já exportou desse projeto de uma forma bem clara. E depois, para acessar o vídeo que você exportou, é só clicar com o botão direito, Review in Finder. E é isso, agora seu vídeo está editado, exportado e pronto para ser postado. Isso que a gente falou hoje são os fundamentos, mas o mais importante é a prática, é continuar buscando outras técnicas e outras maneiras de fazer as edições. E para isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, porque nesse canal eu te ensino a editar melhor e mais rápido utilizando o DaVinci Resolve. E compartilho tudo sobre o mundo da edição e dos negócios criativos. E eu de verdade espero que você tenha gostado do curso e aprendido bastante. E é isso. Valeu e até a próxima.